Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Tamara, tudo bem? Richelle, Ara. Pessoal chegando aí para nossa live da semana. Espaço Mulher Estética, boa noite. Tati Físio, boa noite. Oi, Lu, tudo bem? Saudades. Ana Paula. Hoje a gente vai falar sobre fibrose, né? Mais uma das várias lives aí, mas sempre tem alguma coisa pra gente aprender, né? Oi, Érica! Tomando e assistindo a live, coisa boa. Ah, que linda! Dai, tudo bem? Pessoal chegando. Bom, a gente vai começando aqui. Prazer muito grande ter vocês aqui de novo, né? Pra gente falar aí de um tema que sempre gera dúvidas. Oi, Neiri, tudo bem? Sempre gera dúvidas. E na verdade, quando a gente estuda, acaba sendo até simples. Eu sempre falo nos meus cursos e também aqui em algumas lives que tratar fibrose não é difícil, o difícil é compreender como ela funciona, entender todos os mecanismos envolvidos ali de cicatrização, de tecido cicatricial, como esse tecido cicatricial se comporta e como abordar esse tecido, respeitar esse tecido, isso que é muito importante. E é aí que muitos profissionais acabam errando, né? Porque a maioria dos cursos não dão essa base rica em tecido cicatricial, às vezes até aborda a cicatrização, mas não fala do tecido cicatricial e como esse tecido se comporta. E esse é um dos grandes segredos para tratar a fibrose, né? Se eu não conheço o tecido que eu estou tratando, vai ser impossível eu ter sucesso ali no meu tratamento. Então, eu vou falar alguns pontos hoje, né, aí da fibrose. Quem tiver dúvida, pode deixar as perguntas, que o pessoal... A chamada da live, né, fibrose são todas iguais, né? Fibrose são todas iguais. Gente, fibrose, quando a gente define fibrose, nada mais é do que um tecido cicatricial, resultante de um reparo tecidual após uma lesão. Então, sempre que houver uma lesão que ultrapassa derme e tecido subcutâneo em sua profundidade, vai ter processo de cicatrização e, consequentemente, no final desse processo, vai ter a formação de uma cicatriz, de um tecido cicatricial, que pode ser na pele, a gente visualizar na superfície da pele, ou pode ser profundo. Então, a fibrose lá do pé, ela vai ser a mesma, o comportamento histologicamente é a mesma fibrose que vai dar no rosto, um trauma no rosto. É tecido cicatricial. Só existe um jeito do corpo cicatrizar. Só existe uma forma, que eu sempre falo, existe uma forma do corpo cicatrizar após um trauma que é perfeita. Existem alguns fatores que interferem. Semana passada a gente falou de cicatriz, eu falei de cicatriz hipertrófica, queloide, né? Existem algumas particularidades, aí a gente está falando em cicatrização patológica, né, de pele, e aí a fibrose, ela tem essa questão, todo mundo que faz uma cirurgia plástica ou qualquer tipo de cirurgia ou que tem um trauma, e quando a gente fala de cirurgia plástica, a lipoaspiração, ela é a mais traumática, por isso que gera mais fibrose, mas todo o processo traumático, eu vou ter um tecido fibrótico depois. As pessoas acham que é só lipo. Não, vai ter. Houve trauma, vai ter tecido cicatricial. E esse tecido cicatricial é colágeno tipo 1, desordenado. Então, ele é mais resistente, ele é mais duro do que um colágeno
de uma cicatriz, de uma pele íntegra. Por quê? Porque ele está desordenado. Então, ele está acumulado, ele está ali todo contraturado, né, em alguns casos. Então, e fora que ele é resultante de um trauma, então é um tecido diferente. Isso a gente tem que respeitar. Agora, se esse tecido tá no pé, na perna, na barriga, na papada ou no braço, às vezes sempre vem alunas que já fizeram curso comigo. Ah, eu sei tratar fibrose da barriga, mas agora apareceu uma fibrose na papada, agora apareceu uma fibrose de lipo pré-axilar. É tudo fibrose, gente. A forma de tratar é a mesma, tá? É quando eu entendo esse tecido cicatricial, só tá mudando a área. Mas se eu entender sobre esse reparo tecidual e comportamento de tecido cicatricial, o profissional trata qualquer tipo de fibrose decorrente de qualquer tipo de trauma, tá? Então, fibrose é um tecido cicatricial resultante de um trauma. Ele some, ela some, a fibrose some? Visualmente, sim. Mas é um tecido cicatricial, a cicatriz da nossa pele some? Não. Logo, não existe falar, olha, faz seu pós-operatório comigo que você não vai ter fibrose nenhuma. Grande mentira. Faz seu pós-operatório comigo, vírgula, que você não vai ter fibrose aparente, nem com perda estética, nem funcional. Esse é o correto de se falar para quem sabe tratar fibrose, tá? Agora, falar que vai ficar sem fibrose nenhuma é uma grande mentira, porque a pessoa pode fazer uma cirurgia hoje e daqui 10 anos se submeter a uma nova cirurgia. Quando o médico for abordar essa área, ele vai ter que vencer essas fibroses, destruir essas fibroses ou com bisturi ou com a cânula para poder realizar a cirurgia, tá? O que a gente faz é fazer com que esse tecido cicatricial, essa fibrose, fique distribuída de forma o mais funcional e estética possível e ajudar que o corpo reabsorva o máximo possível desse tecido cicatricial. Mas falar que não tem fibrose nenhuma, mentira, tá? Sempre vai ter. Isso não tem como. O que a gente faz é um bom tratamento de fibrose sem perda estética, nem funcional. É olhar e falar, nossa, nem parece que operou, tá muito bem. Claro que a técnica tem alguns fatores que interferem, por exemplo, a técnica cirúrgica. Então, a técnica cirúrgica, lipoaspirações mais superficiais tendem a dar mais fibrose, por risco também de irregularidades muito maior. Quanto mais lipoaspira, maior o trauma, mais tecido cicatricial, mais fibrose. Existe a questão da individualidade da pessoa. Tem pessoas que tendem a formar mais fibrose do que outras. E existe um fator aí que é muito comum, infelizmente, que é o próprio profissional que gera fibroses que ele mesmo acaba tratando ou que às vezes ele nem sabe tratar, né? Então, eu sempre falo, sempre bato nesse assunto, porque sim, o profissional que faz pós-operatório, e infelizmente ainda nós temos muitos que eles acabam tratando das fibroses que eles mesmos geram. Por N motivos, o principal deles, o excesso de estímulo. Toda vez que eu der excesso de estímulo em um tecido que está em uma área que está em cicatrização, o que esse tecido vai entender? Que é para trabalhar mais, que pode existir uma iminência de um novo trauma, então o sistema nervoso central vai enviar substâncias, liberar neurotransmissores, neuropeptídeos para que sejam ativadas novas células inflamatórias e, consequentemente, mais fibroblastos e lá na frente mais miofibroblastos que vão produzir mais fibrose. E aí fica naquele ciclo de melhora, piora, melhora, piora. E, às vezes, o cliente ele acaba até desistindo, um deles acaba convivendo com a fibrose, outros ficam pulando de profissional em profissional até encontrar alguém que resolva o problema deles, tá? Com relação à técnica cirúrgica, isso a gente tem que saber avaliar, muitas vezes, dependendo, principalmente essas lipoaspirações feitas em consultório, que é com anestesia local. Nem sempre o cirurgião ali, e nem sempre é o cirurgião plástico que vai fazer em consultório. Lipoaspirações grandes, elas devem ser realizadas em centro cirúrgico. É um grande risco de morte realizar lipoaspiração em consultório, né? Até se for ver de papada, gente, porque o que tá tendo de lesão de jugular
em lipo de papada realizada por não cirurgiões plásticos, não é brincadeira, tá? Tem que tomar muito cuidado, é sério. Tá? Então, assim, tem que ser em centro cirúrgico para realizar uma cirurgia como qualquer tipo de cirurgia plástica, né? Alguns pequenos retoques podem ser realizados em consultório, mas a cirurgia mesmo, o ideal é que seja realizado em centro cirúrgico. Aí o cirurgião vai optar com o anestesista, dependendo da extensão da cirurgia, ou local com sedação, ou geral, ou uma peridural alta com sedação. Normalmente são essas 3 anestesias mais comuns aí em cirurgia plástica. Então é muito sério. E, enfim, quando são essas lipoaspirações realizadas em consultório, e muitas vezes por não cirurgiões plásticos, o que acontece? Ficam irregularidades que muitas vezes não são só fibrose, mas são falta de gordura. Então fica abaulamentos, né, que parecem numa fotografia ou olhando sem palpar, que é fibrose, só que quando a gente palpa não é fibrose, e às vezes tem fibrose também, com certeza tem porque são lipoaspirações superficiais, mas muitas vezes tem muita falta de gordura, alteração de relevo. Isso a gente não tem como tratar, isso é falta de gordura. O tratamento disso é com o cirurgião plástico, né, enxertar gordura nessas áreas. Eu falo para o paciente, para o cliente, não, eu falo, olha, o que for fibrose eu vou tratar. O que tem alguns pontos aqui que talvez não melhorem. E aí, quando chegar lá, a gente vê o que faz. E quando chega lá, eu falo, aqui até aqui eu pude melhorar. Esse restante aqui é com o cirurgião plástico, conversa com ele. Eu não falo porque é extremamente antiético, né? Eu interferi ali na conduta do médico. E, mas não quero porque eu não gostei da cirurgia dele. Tenho excelentes cirurgiões plásticos para te indicar, para resolver seu problema. Porque não vai adiantar nada eu falar para ela, olha, o cirurgião te operou mal, você tá com falta de gordura, e ela acabou de fazer uma lipo achando que ia ficar magra, né, achando que, né, na cabeça delas, uma ideia ali errônea, e eu vou lá e falo, e isso cria mais problemas ainda. Então eu falo, olha, daqui pra frente é o cirurgião. Então tem que avaliar. Muitas vezes tem fibrose que não é fibrose só, às vezes é flacidez. Aí eu chego lá, olho, principalmente abdômen. Se eu puxar essa pele pra cima do abdômen e sumir, não é fibrose, é flacidez. E tem muita gente que vai lá e trata como fibrose. Então precisa saber avaliar. Não só avaliar, mas também tratar bem, né? Senão não vai ter resultado, né? Então, pessoal, a gente já falou aqui, quando faz cirurgia, independente de ser trauma ou que seja um acidente, vai formar tecido cicatricial, vai ter tecido fibrótico, tá? Colágeno tipo 1. O que acontece é que em alguns casos não tem perda funcional nem estética e outros têm perda funcional e estética, e é quando a gente considera uma fibrose patológica. Porém, a fibrose da lipo da papada, da lipo do braço, da lipo pré-axilar, da coxa, do abdômen, das costas, é tudo fibrose. A forma de tratar vai ser a mesma. Não tem segredos. É um tecido cicatricial resultante de um trauma e o corpo só tem um jeito de cicatrizar, tá? E isso precisa ser entendido, isso precisa ficar bem claro para o profissional, porque daí senão vão vir aquelas dúvidas. Como que faz pós-operatório de lipo HD? Como que faz pós-operatório de lipo a laser? Como faz pós-operatório de vibrolipo? Gente, é tudo trauma. Só são técnicas diferentes com o mesmo objetivo: lipoaspirar gordura, reduzir medidas, melhorar contorno corporal. O nosso corpo, ele não identifica o tipo de lipoaspiração, ele nem identifica que é lipo, ele identifica que é trauma. Então, nosso cérebro ele não vai identificar hoje é uma lipo, há 10 anos foi um acidente de carro, há 30 anos caiu da escada. Não, é trauma. E aí vai ter fase inflamatória, fase proliferativa, fase de maturação, tá? Então, para com isso. Às vezes, você ensina pós-operatório de lipo HD? Ensino, gente, é tudo igual, né? A lipo HD tem algumas peculiaridades, né? Quem me acompanha sabe que eu não sou a favor, mas a parte, não me cabe julgar quando o paciente me procura
a técnica cirúrgica que foi realizada, né? Então eu vou fazer o pós-operatório. Tem algumas peculiaridades, que às vezes o cirurgião quer que vinca mais os gominhos ali, mas o processo de reparo tecidual vai ser o mesmo do que em qualquer outro tipo de lipoaspiração. Não tem segredos, tá? E quando a gente fala que existe aí um tecido cicatricial que tem um comportamento diferente, eu preciso entender que fibroblasto, ele é sensível ao estímulo mecânico, tá? Então, se a gente pegar alguns estudos de ultrassom, ainda e que avalia a ultrassom na pele e na gordura, a gente vai ver que o fibroblasto também ele sofre influência ali da ação do ultrassom. O ultrassom, por N motivos. Primeiro, pela mecanotransdução do sinal, que o fibroblasto ele é extremamente sensível ao estímulo mecânico. E segundo, que ele também libera um neuropeptídeo chamado substância P, que ele ativa muito fibroblasto e miofibroblasto, que são as duas principais células envolvidas ali na fisiopatologia da fibrose. Então, por isso que eu sou contra a ultrassom na fibrose. Eu sei que tem muito médico que fala que tem que usar, que ultrassom drena, gente. Onde que o ultrassom drena, né? Enfim. Então, o que acontece? O ultrassom, ele pode ajudar a maleabilizar o tecido cicatricial, ali, a fibrose, para permitir que seja manipulado depois. Porém, isso é um efeito primário. Existe um efeito secundário, e ele até pode ter um efeito primário, como dizem, de fibrinolítico, só que existe um efeito secundário de mecanotransdução do sinal, que vai recrutar mais fibroblastos para aquela região e vai produzir mais colágeno. O que é fibrose? Puro colágeno. Tá? E aí, se a gente fizer um raciocínio clínico, nenhum recurso da estética que ativa a produção de colágeno deve ser usado em fibrose. É só pensar, por que eu vou usar carboxterapia? A principal função da carboxterapia é inflamar o tecido para produzir colágeno. O que é a fibrose? Uma massa de colágeno resultante de um processo inflamatório pós um trauma. Tá? Então, é só pensar o que eu quero gerar nesse tecido e o que esse recurso vai gerar. Então, nada que ativa a produção de fibroblasto, que ativa a produção de colágeno, deve ser usado. A atividade de fibroblasto e a produção de colágeno deve ser utilizado no tratamento de fibrose, tá? Então, mas o médico pediu, gente, comigo não tem dessa. Eu falo, olha, eu não uso ultrassom. Se você quiser procurar um outro profissional que usa ultrassom, fique à vontade, mas eu não vou usar. Por quê? Porque se eu usar ultrassom em você, eu vou estar sendo até antiética, porque eu sei que vai te prejudicar, tá? Então, fique à vontade. Não vou usar. É essa a minha postura. Agora, se você quiser ficar comigo, confiar no meu trabalho, vai ser um prazer fazer seu pós-operatório. Mas o doutor falou, eu não vou fazer o que o doutor falou, sinto muito, tá? Então, aí eu deixo bem à vontade, ao livre-arbítrio, o paciente ele escolhe, é ele que tem o direito de escolha, não é o cirurgião plástico que manda nele, né? Então, eu falo, olha, o direito de escolha é seu, é você que tá pagando, é você que tá investindo no seu pós-operatório, né? Então, mas aí fique à vontade. Eu sou bem categórica com relação a isso, tá? E hoje, graças a Deus, os cirurgiões plásticos que eu tenho parceria, eles já confiam no meu trabalho, ninguém nem toca em nome de ultrassom. E no final das contas, o que eu falo? Doutor, o senhor quer resultado, não é? Então confie em mim. Confie em mim, não importa como eu vou chegar nesse resultado, o doutor quer esse resultado, não é? Então confia no meu trabalho. É isso. Tá? Então, o profissional que ele entende do que ele está fazendo, que ele tem segurança e sabe discutir com o cirurgião plástico com segurança, o cirurgião plástico não vai deixar de encaminhar para ele se ele tiver bons argumentos para convencer o cirurgião, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que o pessoal fez algumas perguntas. Silvi, há quanto tempo é considerado fibrose? Legal, ótimo. A Yas Mendanha, ótimo, até era um dos tópicos que eu tinha colocado aqui. A gente houve lesão, houve, no caso aqui, o trauma cirúrgico. Então, eu vou ter fase inflamatória, fase proliferativa, fase de maturação. As fibroses, elas começam a aparecer, se instalar, quando inicia a atividade de miofibroblasto, que vai ser por volta da 3ª, 4ª semana, se tudo correr bem. Agora, quando tem um excesso de estímulo,
quando as pessoas usam recursos pró-inflamatórios, como ultrassom, por exemplo, o que acontece? Antecipa. Aí a paciente vai estar com 10 dias cheia de fibrose, brotando fibrose. Por quê? Porque estimulou demais. Mas fazendo um pós-operatório corretamente, tudo correndo bem, respeitando a fisiologia ali do processo de reparo tecidual, as fibroses que não foram prevenidas, elas vão começar a aparecer em torno de terceira, quarta semana, até 1 mês e meio, 2. Fibrose que começa a aparecer mais do que isso, com certeza é o profissional que está estimulando. Tá. Os meus pós-operatórios, das minhas alunas, né, com 1 mês e meio, não tá mais saindo, não tá mais formando fibrose. Tá? Na verdade, assim, vai formar ali o primeiro mês, entre 20 e 30 dias, 3, 4 semanas. Depois, isso aí a gente trata com 2, 3 meses. As minhas pacientes com 2 meses, elas estão prontas para pôr biquíni para praia. Só não pode ir muitas vezes porque alguns cirurgiões determinam ali 3 a 6 meses sem tomar sol, tá? Então, é isso, tá, Yas? Então, a mesma coisa, Elione, não importa, é tudo lipoaspiração, se é com Renuvion, se é com laser, a Renuvion é com jato de plasma, se é com laser, se é com ultrassom, é tudo lesão, tá? A lipoaspiração com Renuvion, com laser e com ultrassom, que é a Vaser, né? O que elas fazem? Elas têm uma proposta de liquefazer a gordura antes e aí facilitar a lipoaspiração dessa gordura, só que a grande indicação delas são em pessoas que já têm uma flacidez de pele prévia, aquela flacidez que não tem indicação para uma abdominoplastia, mas vai ficar com sobra de pele após a lipoaspiração. Então, o que eles fazem? Eles passam a cânula contra a pele, tem uma técnica para fazer isso, né? Mas eles passam essa cânula ou com o jato de plasma, ou com laser, ou com ultrassom, para quê? Para ativar a fibroblasto e fazer uma retração de pele maior e prevenir que não fique com tanta sobra de pele ou que não fique com essa sobra de pele no pós-operatório, tá? Neire, se for uma cicatriz pequena, pode, tá? Depende do tamanho dessa cicatriz. Então, o cirurgião ele vai ter que avaliar o tamanho ali da cicatriz, a profundidade desse tecido cicatricial, para ver se pode ser feito em consultório. Se não for tão grande ali e for possível fazer com anestesia local, dá para fazer perfeitamente em consultório. Mais uma olhadinha aqui. O que é excesso de estímulo, Dri? Muito bem, aqui foi uma dos tópicos que eu coloquei aqui. Existem vários tipos de excesso de estímulo. Um deles é o uso do ultrassom. O outro é atender todos os dias. Eu não atendo pós-operatório todos os dias. Os meus pós-operatórios, eles são uma média de 8 sessões. Eu não faço todos os dias, distribuídas essas 8 sessões entre 1 mês e meio e 2 meses. As drenagens fortes, isso é maquininha de fibrose. Drenagem forte associado com ultrassom, gente, é pedir para ter fibrose. Mas assim, é na certa, tá? É a grande receita. Vocês querem fazer fibrose? Faz a tal da drenagem forte ou adrenomodeladora no pós-operatório, mais ultrassom. É pedir para brotar fibrose, tá? Isso é excesso de estímulo. Radiofrequência é um excesso de estímulo, altas temperaturas, ondas de choque com parâmetros para ativar atividade de fibroblasta, excesso de estímulo. Tudo que gere dor e que aumente a atividade de fibroblasto vai ser excesso de estímulo, tá? Não existe quebrar fibrose. Pensa comigo. Se eu quebro a fibrose, se eu arrebento, e aí a paciente fala, nossa, doeu, chorei, tomei analgésico antes de vir, mas valeu a pena porque soltou e daqui uma semana ela fala que piorou, o que aconteceu? Eu rompi fibras colágenas, eu lesionei um tecido cicatricial que tem memória resultante de um trauma. Eu ativei, eu não, né, quem fez isso, que eu não faço. A pessoa, ela ative as células inflamatórias, tá? E aí ela vai
consequentemente, iniciar todo o processo de novo. Então, ativou células inflamatórias, toda vez que eu ativo célula inflamatória, na sequência eu ativo o fibroblasto. O que o fibroblasto faz? Produz colágeno. O que é fibrose? Massa de colágeno. Tá? Então, fora que quando quebra a fibrose, eu uso qualquer recurso que gera dor no pós-operatório, eu aumento a produção de um fator de crescimento chamado NGF. Quando eu aumento o NGF, eu ativo célula inflamatória, eu gero dor, é um ciclo. E toda vez que eu ativo célula inflamatória, na sequência eu ativo o fibroblasto produz colágeno é fibrose. Tá? Aqui nesse caso, nesse nosso contexto, né? Nem todo colágeno é fibrose, mas o colágeno da fibrose, né? Vai ativar nesse caso. Oi, Evanusa, tudo bem? Os alongamentos devem ser feitos? Cris, tem que avaliar, tá? Com relação aos alongamentos, eu gosto de orientar alguns movimentos, não só alongamentos. Depende de como está a evolução desse paciente, tá? Existe uma média, mas eu preciso respeitar. Às vezes eu falo, é 10 dias, mas 10 dias tem seroma, não posso. Às vezes ela tá com seroma ainda, eu tenho que respeitar isso. Mas pode ser feito todos os dias, mas sempre respeitando o limite do tecido cicatricial. A Naira, Silvia, nesse caso dos recursos cirúrgicos da lipoaspiração que estimula o fibroblasto para melhorar a flacidez tissular, pode gerar um estímulo maior? Sim, Naira, eu tenho que saber o tempo que eu vou entrar com a radiofrequência para tratar a flacidez, porque ali a gente fica meio que entre a cruz e a espada, né? Então, se eu fizer uma radiofrequência a 40, 42 graus de uma forma muito precoce, eu posso, sim, ativar esses fibroblastos. Eu não faria antes de 2 meses radiofrequência para flacidez, sem fibrose. Se tiver fibrose, tem que tratar essa fibrose. Eu espero uns 20 a 30 dias para estabilizar e aí eu entro para ver se, tipo, tratei mesmo, não voltou, não teve mais nenhum sinal de fibrose. Aí eu inicio o tratamento dessa flacidez. Mas querer fazer os dois juntos, impossível, não dá, tá? Porque senão, de um lado, você melhora a flacidez, só que você aumenta a fibrose de outro, porque a radiofrequência 40 a 42 graus, ela faz isso, né? Às vezes até menos, com 38 graus, a gente já sabe que pode ativar fibroblastos. Já tem ativação de proteínas de choque térmico. Elisa, que nome de que tipo de lipo? Não entendi, tá? Outra coisa que eu gosto de utilizar no pós-operatório, para a fibrose, né, para o tratamento das fibroses, é o uso das placas associado com a malha compressiva, uma boa malha compressiva. Acho que não pode economizar, né? Já que investir numa cirurgia plástica, o paciente ele tem que ter a consciência de que ele vai precisar investir em um bom profissional para o pós-operatório e ele vai precisar investir também em uma boa malha. Então, eu sou a favor do uso da malha, sim, uma malha confortável, que não garroteie, né? Que seja funcional, e o uso da placa rígida. Não gosto do uso da placa 24 horas, eu oriento no máximo 16 horas por dia, tira para dormir, tá? Não precisa. Quando a gente pega os artigos que falam de compressoterapia, eles não falam em 24 horas, eles falam ali em no máximo 16 horas por dia. E aí já vem médico lá que fala que tem que ser 24, tem que quase tomar banho com a malha, né? E com a malha, tudo bem ficar 24, tirar a malha só pra tomar banho, mas a placa eu não gosto de deixar o tempo todo, eu tiro. E gosto da rígida, não gosto da de espuma. É lipoaspiração a laser ou lipoaspiração com Renuvion. É esse o nome da técnica. É tudo lipoaspiração, não existe lipoaspiração, vibrolipoaspiração, lipoaspiração com ultrassônica, que é o Vaser, lipoaspiração a laser, é tudo lipoaspiração. Qual que é o objetivo? Lipoaspirar, ou seja, retirar gordura, melhorar contorno corporal, retirar excessos de gordura localizada e melhorar contorno corporal. É tudo lipoaspiração, tá? A técnica que é diferente, tá?
Eu não gosto, viu, Carla, de tirar a malha compressiva pra dormir ali no primeiro mês, tá? Primeiro mês eu gosto de ficar, eu oriento a ficar 24 horas com a malha, tira só pra tomar banho. Agora a placa eu oriento a retirar sim. Né, Evanusa? Gente, vamos viver, né? Pra que tanto sofrimento? Pra que doer pós-operatório? Já basta a dor da cirurgia. Eu falo pós-operatório não dói, exceto a dor do trauma ali na primeira semana da fase inflamatória. Depois disso, não pode doer. Se tiver doendo, tá errado. Tratamento de fibrose que dói, tá errado. Não pode doer, tá? Se dor, aumenta NGF, cativa célula inflamatória, cativa miofibroblasto. Se tá rompendo fibra colágena, ativos também, gerei lesão, ativo células inflamatórias e ativo fibroblasto, eu vou ter mais fibrose. Se eu vi uma paciente minha não usou placas nos primeiros dias, a comadre disse que ela não ia aguentar, pensa no tanto de fibrose que ela está. Cris, não é o uso da placa que vai ser determinante se a pessoa vai ter mais ou menos fibroses, tá? Eu tenho pacientes que não utilizam a placa e o pós-operatório ocorre. É para 100% delas que eu indico a placa? Não. Tem pacientes que, se elas não vieram com a placa, eu vou vendo a evolução. Se não houver indicação, se dá para evoluir bem sem as placas, eu nem indico a placa, tá? Ela pode ajudar a prevenir, mas ela não é um fator determinante, tá? Então, assim, precisa ver o que foi feito, técnica cirúrgica, como está sendo feita essa drenagem no pós-operatório, a abordagem pós-operatório não é só drenagem, né? Como que está sendo feita a abordagem ali no pós-operatório para fazer essa paciente formar tanta fibrose assim, tá? Quais ativos? Michelle, eu não uso ativo nenhum, meu ativo é aqui, é mão, tá? Agora, vamos falar em ativo, vamos falar em ativos. Vocês concordam que no corpo todo tem fibroblasto, o corpo todo nosso tem diversos tipos de colágeno, tá? O ativo que quebra o colágeno da fibrose, ele vai quebrar o da pele, tá? Entendo entre aspas, o colágeno da pele que antes de chegar lá na fibrose, porque eu vou ter pele, vou ter gordura areolar e no fundo eu vou ter tecido subcutâneo com ali o emaranhado de fáscia superficial e tecido fibroso, né, fibrose e gordura. Então, se é que existe esse ativo que quebra fibrose, ele vai destruir o colágeno da pele também, todo o colágeno antes até chegar na fibrose. Concorda? Porque tem o ativo em cápsula XYZ que quebra a fibrose. Gente, o dia que existir esse ativo que eu ingiro e essa cápsula, esse ativo vai só no colágeno da fibrose, acabou a quimioterapia, os efeitos colaterais da quimioterapia, né? O grande desafio hoje da medicina é o que é? Gerar medicamentos que não gerem, ter medicamentos e tratamentos que não gerem efeitos colaterais, que não gerem efeitos sistêmicos, como o caso da quimioterapia, né? Então, como estão atrasados, né? O pessoal lá da oncologia, que que estuda ali há centenas de anos isso, e a gente aqui agora existe um ativo que degrada só o fibroblasto da fibrose. Gente, por favor, né? O que eu acredito? Em ativos antioxidantes, porque no ambiente da fibrose, o processo de cicatrização e de reparo tecidual, existe um estresse oxidativo, ou seja, muita formação de radical livre. Isso eu acredito, tá? A ingestão de uma alimentação antioxidante, suplementos antioxidantes, que aí eu diminuo o estresse, vai ser diminuído o estresse oxidativo, e aí favorece a diminuição da inflamação, consequentemente, vai melhorar a fibrose, vai prevenir fibrose. Aí eu acredito. Agora, não vem falar que existe um negócio que quebra a fibrose, porque daí vai quebrar, né, fibrose do corpo inteiro, ou tudo que tiver de colágeno ali. Fibrose não, colágeno do corpo inteiro, ou tudo que tiver de colágeno antes de chegar na profundidade de onde está a fibrose. Betty Boop, tudo bem, Shirley? Não, a live não vai ficar gravada, tá? Tem acho que uns 2 vídeos no meu IGTV falando de fibrose. A de hoje eu não vou deixar gravada, não. Paciente com fibrose pós-lipo, ideal quantas vezes? Tânia, eu trato fibrose 1 vez por semana, tá? Eu não trato fibrose mais que isso. Às vezes 1 vez por semana, a cada 10 dias, 15 dias. Eu não
trato com... Às vezes a pessoa acha que quanto mais melhor, né? Quanto mais eu tratar essa fibrose, melhor. Quanto mais vezes por semana. Não, isso também pode ser um excesso de estímulo. E aí, ao invés de melhorar, eu pioro ou eu retardo a evolução desse tratamento. Ultrassom não se usa em pós-operatório, particularmente. Não, isso mesmo, Naira, eu também não uso. E a minha briga hoje é muito, ainda infelizmente, né, é um tiro no pé usar qualquer tipo de ultrassom em pós-operatório de cirurgia plástica. O ultrassom tem seus benefícios maravilhosos lá na estética, deixa pra usar na estética. No pós-operatório não precisa, né? Redução de mama, mas silicone é indicado manipular? É indicado fazer pós-operatório, tá? Se for uma drenagem linfática manual, ok. Mas não é um tipo de cirurgia que vai ter fibrose, exceto se tem uma lipo axilar ou se tem alguma complicação, alguma intercorrência ali no pós-operatório que altera o curso da cicatrização e venha desenvolver fibrose. Mas, a princípio, estando tudo bem e não tendo nenhuma lipoaspiração pré-axilar ou na lateral do tronco, não precisaria manipular para tratar a fibrose, mas pode, quando o cirurgião plástico autoriza fazer o pós-operatório nas mamas, realizar o pós-operatório ali com os recursos que a gente tiver em mão. Aqui a Catiúcia, acho que você já viu, né, Catiúcia, falando do ultrassom, não melhora, tá? Ele faz uma falsa melhora ali, aqui eu falei um efeito primário, mas fica naquele melhora-priora, né? E o que o pessoal faz? Passa o ultrassom, o tecido fica mais maleável, esse é um efeito do ultrassom, né? E aí consegue quebrar a fibrose, e aí depois a semana que vem volta falando, olha, piorou. Na hora ele fala, nossa, sofri, mas doeu, e depois piorou. Por quê? Porque os ultrassom, que ele tem um efeito secundário de mecanotransdução do sinal, e também gerou uma lesão ali naquele local, quando o profissional fica ali brigando com o tecido cicatricial. Gente, a gente não briga com o tecido cicatricial. Não sou eu que falo pra ele, meu amigo, vai embora. Faz parte, ele tá ali, é fisiológico e ele vai ficar ali para sempre. O que eu tenho que fazer? Respeitar como que ele funciona, respeitar o comportamento desse tecido cicatricial. Se não fizer isso, esquece, essa fibrose vai ficar ali meses para ser tratada. Uma hora é tudo tão perfeito, né? A natureza, Deus faz tudo tão perfeito que uma hora o próprio corpo ele acaba, putz, já tá dando 6 meses de cirurgia e tô me amassando aqui pra ver se a fibrose vai embora. Tô falando de uma forma mais didática, tá? Então, ó, vou reabsorver, porque tem que reabsorver, né? Faz parte do processo ali de maturação. E ele acaba reabsorvendo porque foi fisiológico. E aí o que acontece? O profissional atrapalha esse processo. A gente não pode atrapalhar. Se não for para ajudar no processo, não atrapalha, deixa que o corpo sabe o que tem que ser feito, tá? Então, minha a grande questão que eu sempre falo, se não sabe, não faça, pior que não fazer é fazer errado, e como drenagem, assim como pior do que não fazer uma drenagem linfática manual, é drenar errado. Pior do que não tratar uma fibrose é tratar errado, e é o que eu mais vejo, infelizmente, né? Oi, Dani, a Dani, ó, Betty Boop, a Dani que me apelidou de Betty Boop, aí tem as bonatinhas, né? Cris, tem flacidez e fibrose, eu primeiro opto por tratar a fibrose, melhorou a fibrose, estabilizou, aí depois que eu entro com tratamento de flacidez. Acho que eu respondi aqui todas as... A Naira perguntou aqui, nos casos de recurso cirúrgico de lipoaspiração, que estimula os fibroblastos para melhorar, né, a flacidez, como no caso do ultrassom, do laser e do Renuvium, que é com plasma, se pode dar processo de fibrose. Naira, se for uma cirurgia, uma boa técnica cirúrgica, não, a tendência é ter menos fibrose, tá? Então, se o cirurgião plástico, ele domina a técnica ali de entrar numa primeira etapa ali e fazer essa gordura
com ultrassom ou com laser ou com o plasma, e numa segunda etapa lipoaspirar essa gordura, vai ser bem menos traumática, consequentemente menos fibrose, tá? Mas aí o cirurgião plástico ele tem que ter técnica, ele tem que planejar quanto que ele vai lipoaspirar, e eu tenho visto algumas cirurgias aí com muita fibrose decorrente dessas cirurgias, dessas técnicas. Não é da técnica, é do cirurgião, tá? É da técnica do médico que aplicou. Às vezes lipoaspirou demais, traumatizou demais, vai ter mais fibrose. Então, é uma série de fatores, tem muitas variáveis, né? Eu, particularmente, gosto muito da lipoaspiração a laser, adoro. Acho que ela faz uma retração de pele fantástica, é menos traumática, incha menos, tem menos equimose, tem menos dor no pós-operatório, uma retração de pele legal. Eu gosto bastante. Entre ultrassom, o plasma e o laser, eu sou muito mais o laser, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pessoal, o Instituto Eligo, quem tiver interesse em curso, tá? Comigo, tenho de pós-operatório, que eu ensino a tratar fibrose também, que é o método Silvio Bonatti. A gente vai estar em Goiânia semana que vem, 27 e 28. Agora aqui em São Paulo, acho que ainda tem vaga para São Paulo, 22 e 23, segunda e terça, tá? Manda um direct para mim, uma mensagem falando que quer fazer o curso. Lá em Goiânia tem a Marcela do Instituto Eligo, tá? Aí vocês podem entrar em contato com elas. Em março vamos ter o TMF, que é a terapia manual para fibrose, em Goiânia, acho que é 28 e 29 de março. E acho que 3 e 4 de maio, início de maio, vai ter o TMF aqui em São Paulo. Cássia, o infravermelho para fibrose, polêmico, tá? Por quê? Porque não tem nenhum estudo clínico falando disso. Os estudos que a gente tem com infravermelhos são in vitro e tem um em ratos, tá? Que é meu, inclusive, do meu mestrado. Não sei se tem algum outro que usou uma dose tão alta quanto o meu. O que a literatura traz pra gente? Que altas doses de laser OLED infravermelho em fibroblastos in vitro e em cicatrização de pele de ratos inibem o metabolismo celular, inibem a proliferação de fibroblastos. Então, só que eu não posso reproduzir o que acontece com um rato, e o que é muito menos o que acontece com uma célula, falar que isso vai ser reproduzido em humanos, tá? Então, eu não uso o infravermelho para tratar fibrose. Eu sei que tem gente que tá usando aí. Porque tem artigo. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Reproduzir um estudo que foi feito em células, achar que vai ser o mesmo efeito em humanos. E o estudo que foi feito em rato é o mesmo efeito do humano, tá? Então, o que acontece? São recursos promissores, são perspectivas, tá? Não tem nenhum estudo clínico em seres humanos, randomizado, controlado, tá? Com grupo controle, aleatorizado, duplo cego, tá? O avaliador, ele não pode saber a que grupo pertence o voluntário que ele está analisando, nem a pessoa que faz análise estatística. Então, aí sim, aí quando tiver esse estudo, aí eu vou falar, putz, que legal, realmente essa dose é legal para tratar fibrose, mas a gente não tem, tá? O que tem por aí são coisas empíricas. Eu não gosto, eu não faço, tá? Não é que eu não gosto, eu não indico. Por quê? Porque eu não tenho evidência científica com relação a isso. Evidência científica, o que é uma boa evidência científica? Ter, sim, estudos em células para justificar o estudo em animais, para justificar o estudo em humanos. Aí eu acho legal, mas não existe esse estudo ainda, tá? Fez do lado direito e do lado esquerdo. Para mim não vale, porque é na mesma pessoa. Para mim tem que ser um grupo controle e um grupo estudo. Aí eu acredito, senão não. Então por isso que é isso que eu acho, tá? Acho que é perda de tempo, por enquanto. Agora sim, se você falar, daqui 5 anos tem um infravermelho para fibrose, eu tenho bons resultados da forma que eu trato hoje.
Então, por isso que eu não incluo mais nada, porque tratando como eu trato hoje, eu tenho sucesso, graças a Deus. Então, eu não fico usando mais nada além de usar minhas mãos, de usar um taping. Então, pra mim, ai, que legal, o laser infravermelho é legal pra fibrose, que bom. Mas eu tenho, os resultados estão bons, ou às vezes até melhor, do que usando as minhas mãos. Eu não uso mais ultrassons, os resultados são totalmente diferentes, né, Celeste? Que bom! Celeste fez nosso curso. Michele, pós-operatório de redução de mama, esse aqui eu já deu necrose no bico. Não, você vai manipular com que objetivo, né? Deu necrose, quem trata é o cirurgião plástico. A gente não põe a mão, não. Pode até contaminar, né? Manipular ali próximo e levar para uma infecção. Na abdominoplastia com lipoescultura você faz os cuidados pós-operatórios? Não, eu não trato em nenhuma cirurgia, nenhuma cirurgia que eu abordo, independente se é abdominoplastia, de mama, de face, eu não faço todos os dias, tá? São 8 sessões distribuídas entre 1 mês e meio e 2. Tem aderências que aparecem na primeira semana. Sim, aderência é um sinal que tem tecido já cicatricial se formando, tecido de fase de maturação. Então, é um excesso de estímulo, muito provavelmente, exceto se for uma lipoaspiração secundária, uma cirurgia secundária. Mesmo assim, 1 semana é muito cedo para ficar aparecendo fibrose e aderência. Tá tendo excesso de estímulo, muito provavelmente. Oi, Naira, a gente vai se ver segunda e terça, vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Shirley, em São Luís, ó, vamos contar que estava previsto agora para a segunda semana de março. A gente tá vendo se vai dar quórum, tá? Manda para mim seu contato no Instagram e eu passo para organização, tá? Se der quórum, eu vou agora, acho que é 13, 14, 15 de março, alguma coisa assim, um domingo, uma segunda. Senão, provavelmente, a gente vai jogar um pouquinho mais pra frente. A Catiúcia eu acabei de responder, de fototerapia, né? Já falei do infravermelho, vermelho não sou a favor. Acho que não tem evidência científica em humanos, então não. Quem pode fazer o curso de TMF? O mesmo público-alvo de pós-operatório, tá? Profissionais com nível superior ou tecnólogo na área de saúde. Fisioterapeutas, esteticistas, enfermeiros e farmacêutico, esteta, biomédico, esteta, tá? Farmacêutico, biomédico, sem ter também após na parte de estética, também acabam não aceitando porque não tem a base ali para acompanhar o curso, tá? Porque alguns cirurgiões não... Porque tem muita gente que ainda faz coisa errada, né? Porque alguns cirurgiões plásticos não recomendam drenagem linfática no pós-operatório. Simplesmente porque ainda tem muita gente que faz coisa errada. Então, eu até falei, não sei se você já estava aqui, pior do que não drenar é drenar errado. Pior do que não tratar uma fibrose é tratar errado. Então, sabe o que eles falam? Melhor não pôr em risco o resultado da minha cirurgia. Então, eles acabam não indicando, infelizmente. Porque tem muita gente que ainda faz coisa errada e se aventura cair em uma área que não é da competência. Então, assim... Gente, eu sou físio. Se o paciente falar pra mim, Silvia, preciso de pilates, eu faço? Não faço. Mas você é físio? Eu sou físio, mas não é minha especialidade. Eu tenho colegas físios que trabalham com pilates. E assim como eu tenho alunas que são físios e fazem pós-operatório e pilates. Mas eu sou aluna de pilates. Mas eu não sou professora, né? A terapeuta, a fisioterapeuta que trata, né, com a aplicação do Pilates. Então, é uma questão de competência, ter competência ou não. Agora, eu como fisioterapeuta, se eu quiser fazer um curso de Pilates, ok, eu posso, tá? Agora, eu como fisioterapeuta, se eu quiser fazer um curso de obturação, eu não posso, porque eu não sou dentista. Se eu quiser fazer um curso de
de edificações lá, como que faz a planta de um prédio lá, o prédio vai cair, né? Eles não vão nem deixar, porque eu não sou engenheira. Então, é uma questão, gente, eu acho que estética tá muito terra de ninguém, infelizmente. Então, eu tenho esse cuidado, sim, de escolher o público-alvo. Por quê? Porque é o meu nome que tá ali, e eu penso lá no cliente final também, no paciente, porque esse paciente, ele é filho de alguém, ele é esposa, ele é mãe de alguém. Então, eu sei o quanto o resultado de uma cirurgia plástica, de um pós-operatório mal realizado, interfere na autoestima da pessoa, interfere na qualidade de vida dela. Então, eu tenho esse cuidado, tá? De selecionar, de ter sim um público-alvo ali preparado para atender pós-operatório. Não é assim, eu sou bancária, decidi que hoje que eu quero trabalhar com pós-operatório. Não. O meu curso não vai fazer. Pode fazer até qualquer outro aí, mas o meu não. Tá? O meu é esse público-alvo, porque eu tenho esse cuidado vamos dizer, de responsabilidade social com as pessoas. Ganhar dinheiro é maravilhoso, que venha muito dinheiro para todos nós aqui, né? É abençoado. Só que a ética e a responsabilidade social com as pessoas, para mim, é um valor muito alto. Então, por isso, sim, que eu tenho um público-alvo. Porque também, esses profissionais que eu falei de público-alvo, eles têm a base de anatomia, de fisiologia, de histologia, de citologia, de metodologia científica, embora muita gente não goste dessa aula, mas ela é importante, que é o que dá base para acompanhar um curso como o meu, tá? Como vários outros, né? Mas eu tô falando do meu, não tenho nada a ver com o curso dos outros, tô falando dos meus. Então, eu tenho sim esse cuidado e tem dado certo. Houve uma época, muitos anos, que não tinha e eu tive problemas com isso. E hoje, a partir do momento que eu passei a ter essa postura, só são sucessos, os resultados das minhas alunas são incríveis, os médicos que têm parcerias com elas cada vez mais felizes. Então, simplesmente por isso, tá bom? Nada impede eu tenho alunas que, eu sou técnico em estética, estou fazendo faculdade de fisioterapia, ou fiz técnico em estética, agora estou fazendo faculdade de estética e cosmetologia, vai ter o bacharel, aí ok, né? Era técnico em enfermagem, fez o curso de enfermagem, aí ótimo. Mas se não dá, porque eu já tive a experiência e não deu certo, tá bom? Radiofrequência com temperatura baixa de 36, 37 graus, terapia manual. Sim, sim, Naira, é uma boa, tem que avaliar e ver a necessidade de usar radiofrequência, tá? Não faz parte do meu protocolo, o uso da radiofrequência. Eu acho que ela deve ser usada se houver necessidade, o mínimo necessário, né? Só para deixar o tecido, aquecer esse tecido e deixar ele um pouco mais maleável para manipular. E ver como essa terapia manual está sendo feita, porque não basta fazer terapia manual. O tempo que eu fico fazendo em um determinado ponto é importante, a pressão que eu faço é importante e a frequência de tratamento também é importante. Então, tudo essas variáveis são extremamente importantes aí para tratar fibrose. Você usa só uso técnica manual, tá, Guima, é isso, né? Eu uso taping também. Oi, Edinho, tudo bem? Não, Catiúcia, Carbox, pelo amor de Deus, não, nunca. Eu expliquei por que não da Carbox. Então, assim, tudo que ativa a produção de colágeno é contraindicado para tratar fibrose. Por quê? Tudo que ativa colágeno, lá na estética, na fibrose vai ativar infinitamente mais, porque o fibroblasto da fibrose, ele é mais ativo, ele é hiperresponsivo em relação ao fibroblasto da pele, tá? E Carbox é maravilhoso para produzir colágeno, né? Acho sensacional para estria, por exemplo. Muita gente não conhece o método Silvio Bonatti, né, Dinho? Inclusive você conhece, mas ainda não fez. Hashtag chateado com você. Brincadeira. Tô no último semestre da faculdade de físio. Pode. Se você já tá nos estágios, já teve toda a base, pode sim. Tá, Scarlett? Amei o curso de pós-operatório, sou uma bonatinha louca pra fazer o de TMS. Ai, Nimara, eu vou adorar rever você de novo. Oi, Giovânia, tudo bem?
Eu não sei, gente, responder por que curso do professor X, do professor Y, eu não sei, eu sei dos meus cursos, eu sou responsável pelo aquilo que eu ensino e pelo meu público-alvo. O que eu sei e vejo muito muitos cursos falando, muito, na hora de divulgar, fala que é só para físio, só que na prática não, na prática qualquer um faz, tá? Eu tenho várias alunas que são esteticistas maravilhosas e que elas foram aceitas nesses cursos que falam que só aceita fisioterapeuta. Pelo menos eu sou sincera, eu já falo de cara qual é o público-alvo, né? Eu não falo só na divulgação, e depois, a hora que chega lá na hora do curso, eu já tenho consciência de que vai ter vários que não são físio. Eu já sou bem sincera, gosto das coisas bem esclarecidas, né? Mas aí cada um tem sua conduta, eu não vou julgar, eu sou responsável pelos meus cursos, né? E pelo que eu ensino. Agora, o que os outros profissionais fazem, aí é problema deles, né? Oi, Cleia, tudo bom, lindona? Arlen, tudo bem, querida? Arlen tava na última turma de Goiânia, né? Enédia. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O tempo voou. Então, gente, assim, acho que já foi... Tem aderências daqui e tal. Tem algumas aderências aqui, só fazendo um adendo, né? Muitas vezes o uso da malha errada pode gerar aderência, né? Tem várias coisas que podem dar aderência, não só pelo excesso de estímulo. Então, uso algo que fique garroteando. Então, às vezes, por isso que eu não sou a favor de 24 horas com a placa rígida, porque ela pode gerar uma aderência ali, né? Então, eu acabo ficando, eu, né, e oriento a quem faz meu curso ali a ficar atenta a todos esses sinais, né, porque são muitas coisas que a gente tem que olhar. Às vezes a pessoa fica só ali olhando só a barriga com fibrose, né, o que pode ter fibrose, e esquece todo o resto, e não é um conjunto de coisas, são muitas variáveis, tá? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Elione. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, estejam gostando. Oi, Susan. Tudo bem, lindona? Susan, tô te esperando para você vir para o Brasil fazer o curso pessoalmente, que é uma outra questão. O pessoal fala, não tem online? Não. O método Silvio Bonatti, ele tem a versão semipresencial, em que a teoria é online e a prática, ela é presencial. O TMF ele vai ser 100% online, né? Desculpa, o TMF vai ser 100% presencial. Por que tem que ser presencial, gente? Porque onde os profissionais mais pecam é nas mãos, são nos recursos manuais. Então, existem muitos vícios que precisam ser reparados ou corrigidos, ajustados, né? Ali para dar certo. O grande segredo ali é entender todo o comportamento desse tecido e sentir o toque. Olha, isso é a pressão de uma drenagem linfática manual, né? Isso é a pressão da terapia manual. Eu faço em aluna por aluna, quando eu tô com as monitoras também fazem. Para o profissional, para os alunos sentirem o toque, como é. Porque se eu fizer só mostrar pela internet, online, não dá. O taping dá, por quê? Porque é uma fita elástica, eu consigo explicar, e a pessoa com uma fita ali, ela consegue entender o que eu tô falando. Agora, uma terapia manual, dentro de um contexto onde tem muitos profissionais que têm vícios, não dá, eu entendo que não dá. Então, sim, é presencial, né? Oi, Verli, eu não sei falar, Verli, né? Obrigada, chegou atrasada, obrigada. Semana que vem tem mais. Eu quero manter uma rotina aí de uma live por semana, tá? A Neire, o não uso da placa rígida. Olha, Neire, eu tinha falado aqui, o uso da placa rígida não é um fator preponderante. Ele é bacana para prevenir e tratar fibrose. Mas às vezes tem pacientes que evoluem muito bem e não precisam.
Então, às vezes tem paciente que ela ainda não comprou e eu vejo que tá evoluindo bem, tá indo bem só com manual e taping, e a malha tá bem ajustada, então eu acabo não indicando, tá? Então, assim, agora, o não uso de uma placa rígida depende. A malha tá correta? Se a malha estiver correta, estiver fazendo um bom pós-operatório, talvez não vá implicar tanto. Precisa avaliar. Agora, tem alguns casos que sim, o uso da placa vai ser preponderante para tratar rapidamente aquela fibrose, né, num menor espaço de tempo. É tudo uma questão de avaliar, né? Então, tem recursos que são coringas, mas não vai ser a mesma coisa, o mesmo tempo, o mesmo número de sessões para todo mundo. Eu falo, é uma proposta de 8 sessões, mas às vezes tem pessoas que eu fico 9, às vezes tem pessoas que eu fico 6, e peço para voltar depois de 20 dias. E aí eu falo, falo isso, gente, de pós-operatório em si. Às vezes tem pacientes que falam, mas eu quero vir fazer drenagem com você toda semana. Eu falo, ok, pode vir. Do pós-operatório você está de alta, faremos drenagem convencional, né? Aí com creme e tudo, que no pós-operatório eu não uso creme na drenagem, nem creme em momento nenhum, nem na terapia manual, em momento nenhum uso creme no pós-operatório. Eu oriento a hidratar a pele em casa, tudo, mas na sessão não uso nenhum tipo de creme no pós-operatório. Está confirmado o seu curso de pós-operatório em Salvador? Anne, precisa ver com o Instituto Eligo e com a MCE Cursos, que são os organizadores em Salvador, tá? Você tá aqui ainda, Marcela? Tá por aqui? Eu não vi se a MCE Cursos está. Qualquer coisa, Anne, me manda um direct com o seu contato que eu repasso, tá? Para eles. Ana Cláudia, se eu uso tape no intraoperatório? Não uso, tá? Não sou contra, mas eu não uso porque meus resultados do pós-operatório, iniciando ali com 3 dias, são os mesmos do que quando uso tape no intraoperatório. O resultado final é o mesmo, então eu acabo não fazendo, tá? Mas não sou contra, tem alunas que fazem, eu ensino no curso de taping a fazer. No de pós-operatório também a técnica que eu mais gosto pro intraoperatório é o linfotaping. Então, mas eu Silvi, não uso, tá? Mas não sou contra. Então é isso, pessoal. Quem quiser informações de curso, Instituto Eligo, tem a MCE Cursos, a Reabilite em São Luís. Mas pode me mandar uma mensagem no direct com o contato de vocês que eu encaminho para eles, tá? Estão super convidadas aí a participar dos meus cursos. A gente tem grupo de apoio depois, que continua lá. De WhatsApp eu vou ter que passar pro Telegram, porque tá lotando, ou fazer uma segunda turma de grupo de WhatsApp. Mas a gente tem esse cuidado aí de ter um grupo para os alunos tirarem dúvida ali, as profissionais, né? É uma troca. Eu acabo aprendendo bastante também. A gente sempre aprende, né, gente? Acho que... Oi, Conce, tudo bem, lindona? Oi, Flaviane, tudo bem, querida? Então é isso, pessoal. Semana que vem, eu não sei o tema ainda que eu vou falar. Pensei em falar sobre seroma, que é um tema também que gera bastante dúvida. Carol, obrigada pela presença. Espero você no TMF, hein? Na outra turma, né? Você falou que não vai dar. Então, vamos ver. Tá? Tô pensando em seroma ou alguma outra intercorrência. A gente vai trocando figurinhas aí nos stories, tá bom? Gratidão. Uma ótima semana, final de semana para vocês. Deus abençoe. Gostou, Lara? Então, vou falar sobre seroma então, tá? Se qualquer coisa eu coloco seroma em algum outro teminha. Então, gratidão. Um ótimo resto de semana e um ótimo final de semana. Deus abençoe todas vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Até semana que vem.